energia, energia. Gente, eu sou a Maria Adrião, eu trabalho aqui no escritório do Unicef em São Paulo. E para nós do Unicef é uma honra, né, sermos parceiros desse lindo evento, que é a segunda Conferência Internacional do Sex Box. E a gente, nessa interlocução aí que a gente vem fazendo com o Sex Box, a gente trouxe uma proposta bastante inusitada e que ainda eu acho que a gente precisa colocar um grande foco de luz em cima, que é a gente fazer uma discussão no movimento da visibilidade e a gente fazer um debate mais amplo de trazer as vozes e as especificidades dessa garotada aqui. Eu nunca vi, nos meus anos de ativismo, eu nunca vi uma coisa como essa acontecendo, assim, uma formação de lideranças voltada para o público adolescente e com foco no tema da adolescência, porque é uma coisa que a gente quer até discutir hoje aqui. Qual que é o espaço que os adolescentes têm ocupado dentro do movimento LGBT. E depois disso a gente tem atuado de diferentes formas, cada adolescente tem atuado nas suas comunidades, nas suas escolas, a gente tem planos de trabalho, a gente tem, enfim, algumas metas para serem alcançadas. E aí, no final das contas, a gente chegou e falou, não, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma página no Facebook, porque é uma forma que a gente pode ter uma forma muito fácil com os outros adolescentes, de dialogar e conversar. E nós vamos influenciar outros adolescentes. Olha, vocês não estão sozinhos. Vocês passam pelo que a gente passa nas escolas, vocês passam pelo que a gente passa também nas nossas casas, fora das nossas casas, no ônibus, enfim, nos espaços públicos, nos hospitais. Nós passamos por dificuldades também como vocês. E a gente está militando. E nós precisamos nos unir. E choveu mensagens e comentários. E a gente não sabe muito o que fazer. A gente tem relatos de mães que vieram falar com a gente. Oi, crianças. Oi, adolescentes. Meu filho gosta de usar salto. Meu filho gosta de usar maquiagem. Mas o meu marido, ele briga com ele. E eu fico com medo. Eu não sei o que fazer. Como que os pais de vocês lidaram com isso? E aí são adolescentes que estão mantendo essa página, são adolescentes que estão cuidando, administrando essa página, que estão ouvindo aquilo. E são adolescentes que, assim, tiveram um processo super difícil nas suas casas, nas suas escolas, e ainda têm, e ainda estão lidando com aquilo. Eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que sou responsável por responder as pessoas na página. E depois que eu comecei a ler os coisas, assim, eu ficava chorando e tal. Chorei, assim, várias vezes. Aí, tipo, eu vi que é muito importante o processo da gente escutar a pessoa, da pessoa desabafar tudo que ela está sentindo, assim, para a gente entender melhor o problema dela. Mensagem de apoio mesmo, sabe? Você não está só, nós estamos aqui com você, nós estamos aqui sempre por você. Nós passamos por isso, já passamos por isso e ainda estamos passando por isso, mas a gente precisa estar junto. E a gente está fazendo um levantamento de pegar todas essas mensagens, tipo relatos de violência, relatos de socorro, de pedido de ajuda, e outro para a gente poder apresentar para o Ministério da Saúde. E nisso, assim, olha, nós somos uma rede de adolescentes e o nosso objetivo é ter um retorno do governo, que a gente espera que tenha, porque está difícil, e a gente poder ter esse retorno para poder, por exemplo, um adolescente do interior do Maranhão, o que ele está precisando? De um assistente social? Nós temos um banco de dados aqui e podemos fornecer, olha, em tal local você pode encontrar um profissional. E a gente pode dar esse encaminhamento. Já que não existem outros lugares que podem dar esse encaminhamento, a gente pensou, por que não? Eu acho que esse acolhimento ele é um primeiro passo. Agora, a nossa ideia ela é muito maior. Então, por exemplo, quando a gente se propõe a trazer um representante do Ministério da Saúde para uma formação aqui em São Paulo, onde essa pessoa que representa o Ministério está ouvindo, está com a gente, depois a gente sempre pensa numa continuidade, porque aí também é o nosso papel institucional do Unicef. Então, a gente vai abrir agora para perguntas aqui nessa primeira sessão. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Como é que, para vocês, tem aparecido a questão da própria noção de adolescência? Algumas questões importantes para a gente entender o que é ser adolescente e o que é ser adolescente para a rede, né? Porque, como para a gente essa questão do protagonismo é bem crucial, então a delimitação da idade, de uma forma ou de outra, precisava ser colocada também. E aí a gente decidiu coletivamente que a nossa noção de adolescência estaria muito ligada à questão da escola, porque é uma das nossas principais pautas, isso está no nosso manifesto, inclusive. Eu acho que, principalmente porque a gente vive momentos em que a escola está bem sob os holofotes, e aí a gente, enfim, linkou muito essas duas questões, adolescência e escola.
Eu tenho 20 anos, a Isma tem 18 anos, somos duas travestis e únicas travestis da rede, né? Porque tinha a Clarice, ela saiu, e a Madu também. Todas nós já saímos da escola, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente vive a realidade, a gente participa das ocupações, a gente tá em contato, mas é entender que tem esses sujeitos que não estão na escola, a gente precisa entrar em contato com eles também. E, assim, não foi uma exceção. A gente precisa escutar essas pessoas, principalmente essas pessoas. Então, se a gente está falando da questão da adolescência, a gente precisa levar em consideração tudo isso que está em volta, né? Então, hoje a gente tem outras pessoas, tem pessoas dentro da rede que têm mais de 18 anos, mas que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar essas pessoas de participarem, porque elas são fundamentais para construir e entender um pouco dessas especificidades da adolescência LGBT, né, que é bem específica mesmo. A gente tem uma pesquisa, né, que é a Pesquisa Nacional de Clima Escolar, que eu acho que é a única pesquisa que fala sobre a situação das LGBTs no Brasil. E a gente também tem uma outra plataforma, que é o Report, que é uma plataforma de jovens, né, de jovens para jovens, que é aqueles que pensam o fluxo de pergunta, que pensam como que vai ser esse questionário. Já puxaram uma enquete sobre machismo, sobre também a questão da violência LGBT na escola. Como a gente vai nas escolas também é um jeito de a gente estar enriquecendo nossos argumentos, né? A gente falar, por exemplo, tanto por cento das LGBTs sofrem aqui na escola, nisso e tal. A gente tem argumento, a gente tem uma pesquisa, então é bem melhor para a gente chegar nas escolas, assim, ter uma credibilidade. Então, são dois projetos bem massa, assim, que a gente precisa estar dando uma olhada e que são poucos conhecidos também. Eu posso só fazer um complemento? Claro, com certeza. A proposta também com essas informações, com esse banco de dados e essa consulta à sociedade, a ideia também é que com essas informações a gente influencie política pública. Então, é muito papel, né, do Unicef fazer advocacy junto ao Poder Executivo, junto ao Legislativo, dizer assim, olha, a gente fez uma consulta nacional, vimos milhares de adolescentes e jovens e eles pensam sobre esse determinado assunto. Então, está aqui. Então, a gente também faz o uso dessa informação para também influenciar a política pública e fazer o nosso advocacy. Eu já sofri algumas violências na escola e tal. Eu sou binário. E eu queria meio que perguntar se vocês têm uma representatividade dos trans não binários e de pessoas que têm esse, sabe? Não, sim, mas essa coisa de, tipo, não saber o que realmente é ou não saber o que sente e tal. Eu realmente queria saber, porque eu tenho 16 anos e eu não sei de nada. Eu queria realmente saber alguma coisa. Eu estou tremendo. A estrutura binária, ela é muito confusa, ela é muito violenta também. Então, poxa, eu tenho 20 anos e eu até hoje me pergunto as mesmas coisas, sabe? Eu me olho no espelho e eu me pergunto quem eu sou, sabe? Eu criei uma identidade para mim. E aí eu falo nas ruas, nos lugares. Eu falo que eu sou Siga Bem, caminhoneira, da caravana. Tá vendo? É assim, não existe palavras pra gente vai lá e cria. Siga Bem, caminhoneira? Sou eu. Fiz um boné. É desse jeito. E eu acho que, assim, o mundo é muito cruel. E a gente precisa procurar lugares de conforto. Então, assim, o que eu posso mais te dizer, e uma coisa que eu fiz, é procurar algo que me confortasse. E se trans não binário para você faz sentido e te conforta e traz um pouquinho de paz no seu coração, use, adote e abuse desse termo, entende? Antes de eu me enxergar como travesti, assim, eu ficava tentando, assim, encontrar uma caixa, assim, para mim também. Assim, eu falava assim, eu sou gay, o que eu sou, assim? Até pensei em ser uma pessoa não binária também. E aí, tipo, eu fui usando o que eu gostava, assim, e com o tempo, tipo, foi só o tempo mesmo, assim, para me perceber que eu, tipo, eu olhava para as travestis e eu me sentia pertencente àquele grupo. Até hoje, assim, ainda questiono muito, assim, também. E, pelo menos para mim, acho que vai ser um processo eterno, assim, de eu fazer várias formas de ser eu, assim. Eu costumo dizer muito que a linguagem, ela é muito poderosa, porque ela realmente cria realidades e não existe palavras, termos, expressões para a gente expressar o que a gente sente, expressar como a gente se percebe e como a gente se identifica. É uma forma de violência também, é uma forma de opressão, porque se a gente não tem um nome para a gente não existe. Então, a minha pergunta era para vocês todos da rede, como é que vocês estão lidando com isso, desses relatos que chegam, que são difíceis, que são tocantes,
Eu acho que tem que ser muito cauteloso, né, quando você vai responder esses relatos, porque, querendo ou não, você não sabe, mesmo a pessoa te falando, escrevendo, você não sabe realmente como ela tá. Às vezes tem gente da rede que tipo teve que sair da rede porque não tinha nem emocional para lidar com toda essa situação, sabe? O nosso principal foco é ter empatia com as outras pessoas e também cuidar da gente, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é ver que esses adolescentes estão super sozinhos. Estão sozinhos. O que eles têm é o mundo virtual. E eu acho que resistência é a palavra da nossa rede. É resistência, é resistir, é um dia de cada vez. Tem 3 negros na minha sala e da minha escola inteira eu sou a única homossexual. E eu tento abordar esses temas na escola, só que eles não deixam abordar esses temas na escola. Então, tipo, eu meto louco na escola pra ninguém vir meter louco comigo, basicamente isso. E eu queria saber se vocês têm alguma dica pra desconstruir a cabeça deles, sei lá, o que se passa. Tá falando que a gente é LGBT e a gente é jovem. E aí a gente não consegue ter apoio na escola, porque não tem uma lei, não tem um plano, não discute gênero na escola, né? A gente não tem o PME, os planos de mensagem de educação, que não passou gênero. Então a gente vê que essas coisas não são importantes para a escola. Então a gente não discute uma coisa que a gente é na escola. Se a gente não discute essa coisa na família, para onde que a gente vai? A gente vai pra rua, a gente vai se acabar nas drogas, a gente vai ver uma outra realidade.